Boa tarde, alunos do 7º ano da rede Isaac Newton, unidade de Taguatinga-Sul, e também Taguatinga-Sul, turnos matutino e vespertino, e também a unidade do Riacho Fundo 1, turno matutino. Hoje, o tema da nossa aula é Formação do Estado e Território Brasileiro. Lembrando que o curso do 7º ano, a proposta é o estudo do Brasil. Então, durante todo esse ano de 2020, nós estaremos estudando sobre o território brasileiro. E, na verdade, como eu coloquei para vocês, como eu venho colocando, aliás, desde o início, nós estamos em um momento de aquecimento, estudando os aspectos físicos e de natureza tanto física como também natureza humana do território brasileiro para chegar ao grande momento que acontecerá no mês de setembro, quando nós estaremos estudando sobre a regionalização do Brasil. Então, por isso é importante você conhecer todas as características físicas do nosso território, para quando chegar em setembro, você estar apto a direcionar os seus conhecimentos por regionalização. Então, hoje, o tema da nossa aula é formação de Estado e território, ou seja, na verdade, o objetivo principal da nossa aula hoje é entender o porquê do nosso território ser considerado país. Então, vamos começar por essa justificativa. Por que o Brasil é país? Porque temos um território próprio e um governo que nos representa. Para ser considerado país, é importante que se tenha em mente essas duas funções, esses dois elementos que são importantíssimos. Para ser país, é importante que tenha um governo que representa o nosso país, bem como também é importante que tenha um território, ok? Mas alguns conceitos também são importantes para chegar ao tema país, que são povo, sociedade e nação. Então vamos compreender a priori aqui o que significa esses termos, para depois nós destrincharmos o nosso estudo a respeito do nosso país Brasil. Sociedade, então somos um país. Somos uma sociedade, são critérios básicos, entendeu? Para ser considerado país, então nós começamos aí com sociedade. O que é sociedade? Grupo de pessoas que vivem no mesmo espaço e tempo, de acordo com certas regras, ok? Então, por exemplo, neste momento, vou colocar um outro país aqui, Itália. É regra que na Itália as pessoas fiquem em isolamento em função da pandemia do coronavírus. E a regra é o seguinte, as pessoas não podem sair e se saírem tem que pagar multa, tá? A não ser que apresente justificativa. É regra. Não chegamos a esse ponto no território brasileiro. E esperamos não chegar a esse ponto, né? Mas, nesse momento, estamos aí foi assinado um decreto, por exemplo, aqui no Distrito Federal, o governador Ibanez colocou uma regra para a sociedade do Distrito Federal. Por exemplo, estão fechados os comércios, pelo menos até o dia 3 de maio, né? Que ele vai autorizar a abertura de alguns comércios aí, de mais comércios, né? Mas as escolas continuam fechadas, é regra. Foi baixado esse decreto e é regra. Então, sociedade é isso, grupo de pessoas que vivem em um mesmo espaço e tempo, sempre de acordo com certas regras, ok? Povo. Vou colocar um exemplo de povo aqui para vocês, pessoal. Olha esse povo aqui, ó. Aí. Esse povo aí, vocês conhecem, né? Ou seja, para aqueles que não conhecem, são os ciganos, tá? Eles falam a mesma língua e têm a mesma tradição, têm os mesmos costumes. Então, o povo é isso, grupo de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições. Tal qual, por exemplo, o povo brasileiro, o povo italiano, tá? E esse povo aí,
que é o povo cigano. Temos ciganos no território brasileiro. Então, povo, grupo de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições, ok? No terceiro conceito, é importante você saber o que é nação. Nação, alunos do sétimo ano, tem duplo sentido, tá? No primeiro sentido, nação é o mesmo que povo, ou seja, um grupo de pessoas que falam a mesma língua e possuem as mesmas tradições. E no segundo sentido, nação é o mesmo que país, ou seja, um povo que tem território próprio e tem também um governo que o representa, ok? Para a ONU é a Organização das Nações Unidas. E ela tem como objetivo principal promover a paz. A ONU, ela não, especificamente a ONU, ok? Ela não considera o conceito de povo como sendo país, tá? A ONU considera apenas o termo país como sendo nação. Eu acho que eu confundi as palavras aqui, corrigindo. A ONU não considera povo como nação, ok? No conceito da ONU, ela considera oficialmente apenas país como sendo no conceito de nação, encaixando-se no conceito de nação, ok? Tudo bem? É só essa observação, essa exceção que tem que ser feita aí no caso de observação da ONU. Voltando aqui, pessoal, a essa imagem de construção, de formação do território brasileiro, nós temos aqui uma relação entre Estado e governo, tá? Qual é a diferença entre os termos Estado e governo? Olha, o governo, ele é a cúpula. Como assim? Cúpula é a parte que manda, tá? É a parte dominante do Estado. Então, o governo é a cúpula, é a parte dominante do Estado. Por exemplo, nesse momento, o povo brasileiro, a sociedade brasileira, a população que reside no país Brasil é governada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, certo? Então, o governo é a cúpula, ou seja, a parte dominante do Estado. Junto com o governo, nós temos o Estado. Só um momento. Junto com o governo, nós temos o Estado, tá? O Estado, o sétimo ano, é o conjunto das instituições político-administrativas, tá? Então, tudo que pertence, todos os órgãos estatais, como, por exemplo, escolas públicas, hospitais públicos, a segurança pública, polícia militar, corpo de bombeiros e tal, tudo isso faz parte do Estado. Então, a função do Estado é servir a sociedade. A principal, aliás, função do Estado consiste em servir a sociedade, ok? Então, o Estado é o conjunto das instituições político-administrativas que ajudam, que vão estar ali auxiliando o governo, ok? Dentro desse conceito, então, já foi governo, Estado, os 4 conceitos principais de nação, povo, país, ok. Vamos dar sequência aí, então. O território brasileiro. Quem é o Brasil, aliás? É um país. Então, agora você já sabe por que nós somos considerados um país. Vou colocar aqui o mapa mundi para você entender o Brasil no mundo, tá? Um dos pontos que mais chama a atenção no território brasileiro é o fato dele estar no grupo dos países mais extensos do mundo, ok? Veja, no conjunto, olha esse mapa aí. Aqui nós temos, aqui em cima, aqui embaixo, aqui, ó, no continente americano, veja que nós temos aí o nosso país, Brasil, tá? Na América Latina. Do ponto de vista histórico, na América Latina, do ponto de vista físico, na América do Sul. Ok? O Brasil, na América do Sul, pessoal, ele é o país mais extenso de toda a América aí do Sul, de toda a América Latina, porque quando nós falamos da América Latina,
Nós pegamos ali desde o México até o sul da Argentina, forma o que eu chamo de América Latina. Então o Brasil ele é o mais extenso. O Brasil está no grupo dos países mais extensos do mundo. Ele ocupa a 5ª posição do mundo em extensão territorial. Então, em primeiro lugar, nós temos ali, lá na Ásia, tá? A Rússia, que é o país mais extenso do mundo, ok? Em segundo lugar, aqui no continente americano, nós temos o Canadá. Terceiro lugar, voltamos novamente para a Ásia, e aí nós temos a China. Quarto lugar, Estados Unidos da América. E em quinto lugar, nós temos o Brasil, tá? Com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil possui a 5ª extensão do mundo, o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Agora veja o Brasil aqui na América do Sul. Olha esse mapa aqui. Então nós temos aqui o Brasil no conjunto de estudos da América do Sul. Veja, ele é o mais extenso, né? Eu coloquei no mapa mundi, você teve uma visão ampla, uma visão geral. E agora colocamos aí a América do Sul. Para você ter uma noção, o Brasil ele é tão extenso no conjunto de estudos da América do Sul que ele faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul, ok? 2 países apenas, que são o Chile e o Equador, são os 2 únicos países no conjunto de estudos da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. Os demais, todos eles, sem exceção, fazem fronteira com o território brasileiro. Agora eu quero ampliar esse mapa e focar no Distrito Federal, tá? O Brasil ele possui 26 estados e esse distrito, que é o Distrito Federal. Precisa ficar claro para você uma situação muito importante. Deixa eu tentar ampliar esse mapa aqui e focar no Distrito Federal. Aqui. Veja, o Distrito Federal não é o mesmo que Brasília, tá? O Distrito Federal, ele trata-se de uma área que foi demarcada, ou seja, uma área que foi separada para abrigar a capital do Brasil, que é Brasília, tá? Brasília é a sede do governo federal, ok? E do ponto de vista físico, localização, o Distrito Federal está localizado no estado do Goiás. Agora tem uma observação importantíssima, tá? Você não pode afirmar que 100% do Distrito Federal, do ponto de vista físico, tá? Porque político econômico não. Nós somos autônomos, nós temos autonomia, não dependemos do estado do Goiás para nos desenvolvermos no aspecto político-administrativo, tá? Temos aí autonomia. Mas estávamos falando aí sobre o aspecto físico, né? Eu não posso afirmar, sétimo ano, que 100% do Distrito Federal faz parte fisicamente do estado de Goiás, tá? Por quê? Porque veja ali no quadradinho que tem uma parte que está na divisa, no limite de Minas Gerais, tá? Então, no estado de Minas Gerais, com o Distrito Federal, existe um rio que é o chamado Rio Preto, que é um pequeno rio de 130 metros. E esse rio de 130 metros, ele faz divisa com o Distrito Federal. Então, tome muito cuidado quando na sua prova vier que, de acordo com, podemos afirmar que do ponto de vista de aspectos físicos, 100% do Distrito Federal está cravado no estado de Goiás. Não, essa informação não procede, tá? Por quê? Porque nós temos essa pontinha do Distrito Federal, que você está avaliando aí no seu mapa, e que também tem ele no mapa do seu livro, tá? Caso você queira acompanhar e estudar melhor aí na sua casa, na página 11, deixa eu confirmar aqui se é a página 11. Não, é na página 17, tá? Nós temos um mapa do Brasil que dá para você visualizar. É um mapa ótimo, gente. É um mapa de pontos extremos e fronteiras do território brasileiro. E aí dá para você fazer essa visualização, ok? Então, tem esse rio, tá? Que é o Rio Preto, de 130 metros, que faz divisa com Minas Gerais. Falar em divisa, gente, cuidado para você não confundir, tá? É uma outra observação que trata aí o conteúdo
desse capítulo, que é divisa e fronteira. Você não pode confundir, tá? Fronteira, esse termo nós utilizamos apenas para países, ok? Por exemplo, podemos afirmar que o estado do Mato Grosso faz fronteira com a Bolívia, tá? Está correto. Agora, você não pode dizer, por exemplo, que Mato Grosso faz fronteira com o estado do Pará, não. Entre estados dentro do país, o que existe é limite ou divisa, ok? Você não pode utilizar esse termo fronteira, porque fronteira só existe entre países, tá bom? Aliás, na verdade, a frase que eu disse, Mato Grosso faz fronteira com Bolívia, tá até errado, porque fronteira é entre países. Eu poderia afirmar assim: o estado do Mato Grosso, que pertence ao Brasil, ao país Brasil, tá? Faz divisa com a Bolívia. E o Brasil faz fronteira, porque fronteira é apenas entre países, o Brasil faz fronteira com a Bolívia, tá certo? Tudo bem? Então, leve isso para sua prova, tá? Fronteira somente entre países, ok? E limite e divisa entre estados. Na verdade, esse ponto do Mato Grosso e da Bolívia, por exemplo, né? E de outros estados aí que fazem, tem muitos geógrafos que utilizam esse termo, né? Fazendo fronteira, porque entendendo que o estado do Mato Grosso faz parte do país Brasil, então... Mas oficialmente a regra é essa, tá? Na sua leitura aí da página 7, que fala bem sobre essa questão de fronteira e divisa, fronteira entre países e divisa e limite entre estados dentro do país, ok? Um outro ponto que nós vamos comentar agora é sobre os símbolos do nosso país Brasil, que está na página 49, e é um ponto importantíssimo aí, gente. Inclusive é bastante cobrado em provas, tá? De vestibulares, para você ter uma noção, né? E o autor José William Vicentini, que é o autor do nosso livro, ele já traz esse entendimento aí para você, né? Para você ver o quanto o conteúdo do nosso livro realmente é de muita qualidade. Na página 49 do seu livro, ele vem com esses símbolos aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Que são símbolos do Brasil. 4 são símbolos do Brasil, que são esses aí. Inclusive, eu já pedi um trabalho que já está postado no plural, tá? Para você fazer dos 4 símbolos. Foram 2 semanas de trabalho em cima desses símbolos. E eles são muito importantes, tá? Então, nós temos aí a bandeira, que é o primeiro símbolo do Brasil. Aí, depois, nós temos o brasão, tá? Que é o outro símbolo importantíssimo para o território brasileiro. O hino, tá? E o selo. Esses são os 4 principais símbolos do território brasileiro. Agora, é importante você saber também que quando nós falamos do Distrito Federal, só para facilitar o seu conhecimento, 3 símbolos são importantes: bandeira, o brasão e o hino. O selo não, tá? O selo é um símbolo do Brasil, ok? Tudo bem? Do Distrito Federal, então nós consideramos como sendo bandeira, o brasão e o hino nacional. Já foi postada uma atividade, pessoal, sobre essa pesquisa, e inclusive está detalhado, tá? O link, né, dessa atividade do meu e-mail para você enviar essas pesquisas. Eu recebi várias pesquisas dos alunos que estão assistindo a aula online. O interessante da aula online é que você tem a oportunidade de tirar as suas dúvidas, então não percam as aulas online, aproveite ao máximo, tá? Porque é o momento de você tirar todas as suas dúvidas. Mas essa pesquisa desses símbolos, tá? São 10 linhas para cada símbolo, ok? Digitado, e você vai enviar para o meu e-mail, depois você dá uma olhadinha aí no plural, ok? Um outro ponto também que eu quero comentar, que eu quero iniciar com você, porque nós iniciamos isso em nossa última aula, que foi a aula do dia 13,
Nossos encontros acontecem sempre nas segundas-feiras, tá? 7º ano. Nos 2 primeiros horários, aulas online, mas essas aulas ficam gravadas. Eu quero falar um pouco sobre economia agora, tá? Do Brasil. Agora que você já entende bem o fato do nosso país ser considerado país, eu quero falar um pouco agora sobre economia, tá? Economia refere-se a toda a produção de bens e serviços. Então, deixa eu colocar aqui uma imagem para você entender bem o que é isso, né? Bens e serviços, tá? Então, bens e serviços. Toda produção interna de um país está relacionada ao que eu chamo de bens e serviços. Vou colocar essa imagem nisso. Então, olha só. Bens e serviços, tá? Refere-se a toda a produção, então, de bens e serviços. O que é bem? Você tem uma bicicleta em casa? Você tem um bem. Tem um videogame? Um bem. Tem um celular? Um bem. Essa garrafa aqui é um bem. Tudo aquilo que tem valor econômico, valor material, refere-se ao que eu chamo de bem, tá? E serviços são as atividades prestadas, ok? Por exemplo, neste momento eu estou prestando aos alunos da rede Isaac Newton serviços educacionais, ok? Então, toda atividade relacionada a bens e serviços refere-se ao que eu chamo de economia. E a economia de um país, ela gira em termos, a partir de alguns fatores, tá? Que eu vou chamar de PIB, PNB, renda nacional e renda per capita. O que significa cada um desses termos? PIB. PIB refere-se, 7º ano, a toda a produção interna, avaliada por um país no período médio de 1 ano. Agora, veja bem, esse resultado ele pode ser também trimestral, ele pode ser bimestral, mas normalmente a oficialização dele ocorre em um período de 1 ano. Por exemplo, eu li esses dias mesmo, assim, acho que foi ontem, que, lamentavelmente, em função da pandemia, o PIB da China diminuiu, caiu 6,8%. Estamos tratando de um país cuja população é a maior do mundo, né? São 1,3 bilhão de habitantes na China, né? O Brasil possui 209 milhões de habitantes, mas o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, ele já fez uma previsão de queda do nosso PIB em função da pandemia, de que o nosso PIB vai cair 5,5%, essa é a média, tá? Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, né? Então, assim, toda a produção de bens e serviços, tudo aquilo que o governo consegue arrecadar de um país, né? Que eu vou chamar de receita, né? A receita é tudo aquilo que o país consegue arrecadar da população e é um valor não devolutível, né? Então, por exemplo, quando seu pai presta lá a declaração de imposto de renda, o seu responsável, depois o governo ele tem que restituir. Então isso já não entra, por exemplo, esse valor da restituição, ele já não entra no nosso PIB, né? O que vai entrar no nosso PIB é todo o montante, toda a produção, aquilo que eu posso contar, tá? Toda a produção interna de um país arrecadado durante o período de 1 ano, ok? Só que tem o PNB, que também é muito importante, tá? O PNB, que é o Produto Nacional Bruto, ele vai um pouco além disso aí, porque o PNB, ele pega o PIB, mais os valores das importações, menos os valores das importações, por quê? Importações é aquilo que eu compro de outro país, tá? Então, quando você compra um produto, por exemplo, vão vir para o Brasil respiradores e não sei quantas máscaras, né? 6 milhões de máscaras, se eu não me engano, depois vocês confirmam lá. Estão vindo para o Brasil. Esse valor é cobrado, tá? Nós vamos ter que pagar para a China.
pelos respiradores e também pelas máscaras, tá? Isso é importação. Agora, quando nós exportamos, ou seja, quando nós vendemos esses produtos para outros países, é exportação e aí a gente lucra com isso, tá? Então, o PNB é o PIB, que você já sabe o que é, né? Toda a produção arrecadada por um país no período médio de um ano, menos os valores das importações, mais os valores das exportações. Como resultado disso aí, eu tenho o que eu chamo de PNB. Tem uma outra avaliação que é a chamada renda per capita, tá? A renda per capita é a renda por cabeça e ela não é exata, trata-se de uma renda parcial. E como que funciona isso? Eu vou pegar o valor do meu PNB e vou dividir pelo número de habitantes. E aí eu tenho o que eu chamo de renda per capita. Agora, lembrando, ela não é exata. Por exemplo, o Brasil possui 209 milhões de habitantes, como eu já disse aqui nessa aula. Eu vou pegar o valor do meu PNB e vou dividir pelo número de habitantes. Mas nós sabemos que existem diferentes valores, não é verdade? O pai do X ganha 10 mil, o pai do Y ganha 6 mil, o pai do H ganha, sei lá, R$1.200. Então, a renda per capita, ela não é uma renda exata, trata-se de uma renda parcial, ok? E um outro conhecimento, aliás, faltam dois para nós concluirmos a nossa aula, é a distribuição da renda da população brasileira, que é extremamente desigual, tá? Pessoal, o Brasil, ele se caracteriza por ter uma das distribuições de rendas mais injustas do mundo, tá? É uma das mais injustas do mundo. Então, é extremamente irregular a distribuição de renda da população brasileira, ok? E o último tópico, para fechar nossa aula, porque já está ficando extensa, né? Eu gostaria de falar agora sobre a população que vive abaixo da linha da pobreza, tá? Essa avaliação, ela é internacional, ok? Ela não ocorre apenas para o território brasileiro. É uma avaliação que é feita internacionalmente, ok? É um índice aceito internacionalmente que mede a pobreza absoluta das pessoas de um país ou também de uma região. Quais são os critérios utilizados para se reconhecer uma pessoa vivendo abaixo da linha da pobreza? Todo cidadão que tem que sobreviver com uma média de $2 por dia, ok? Esse cidadão encontra-se no quadro do índice abaixo da linha da pobreza, tá? No território brasileiro, hoje, nós temos 4,5 milhões de pessoas vivendo nesse quadro, abaixo da linha da pobreza. Pessoal, com esse último tema, eu concluo a minha aula. Eu reforço a vocês a importância de estarem assistindo as aulas online, se possível, se não, assistam com bastante atenção essas aulas gravadas, ok? E por hoje é só, voltamos na nossa próxima aula para ampliar aí os nossos conhecimentos a respeito do território nacional. Grande beijo no coração de vocês e